Próximo domingo nós temos o Grande Prêmio da Espanha de 2025, o 55º Grande Prêmio daquele país. Portanto, 54 edições anteriores, de 1950 até 2024. E eu abro o nosso vídeo com esta imagem que você está vendo, Emerson Fittipaldi com o braço esquerdo levantado, que era o gesto característico que ele fazia quando vencia corridas, cruzando a linha de chegada no Grande Prêmio de Espanha de 1972. E você vê acima também duas fotos pequenas do José Carlos Paty, de Martin, da equipe Williams, e o Wilson Fittipaldi de Brabham. O Emerson vence a prova, o Paty era a segunda prova dele na Fórmula 1, ele chega em sexto, e o Wilson fazia a sua estreia na Fórmula 1 e chegava na sétima posição. O Emerson tinha largado em terceiro, atrás do Sturt e do Ickx, ultrapassa logo o Sturt e o Jack Ickx, toma a frente da prova e vai liderando até abrindo uma certa vantagem quando começa uma chuvinha, e o Ickx se aproxima bastante do Emerson, mas em seguida o Emerson acaba abrindo vantagem novamente e vai vencer então a prova que abre o caminho para ele ser campeão mundial de 1972, e por isso eu abro este vídeo do Grande Prêmio da Espanha com essa imagem muito significativa para nós brasileiros. Primeira vitória de um brasileiro na Espanha, primeira vez que a gente tinha 3 brasileiros num Grande Prêmio, e também primeiros pontos do José Carlos Paty. Eu sou Alexandre Vasconcelos, desse canal Lip Speed. Gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos para o resto do vídeo? E aqui você vê onde foram disputadas as 54 edições do Grande Prêmio da Espanha. Pedralbes em 2 provas, que é o primeiro acima do lado esquerdo, é um circuito de rua, veloz, mas um circuito de rua, você pode ver uma reta enorme, enorme realmente. Mas foi disputado, 2 provas foram disputadas aí, né? À direita Jarama, onde aconteceram 9 provas, abaixo à esquerda Montjuïc, que é circuito de rua montado em Barcelona com 4 provas, Jerez de la Frontera com 5 provas e o circuito atual, que é o circuito de Barcelona, com 34 edições. Vale destacar que aconteceu também um grande prêmio na Espanha, no circuito de rua de Valência, mas esse grande prêmio, que aliás foi vencido pelo Rubens Barrichello em 2009, ele foi chamado de Grande Prêmio da Europa, por isso que ele não está aqui, mas foi dentro da Espanha. Vamos para o quadro das pole positions. Schumacher com 7, Hamilton 6, Senna 4, Ascari, Ickx, Lauda, Andretti, Laffite, Hakkinen e Raikkonen com 2, Weber, Rosberg, Nico Rosberg, Eamon, Rindit, Brabham, Peterson, Hunt, Piquet, Berger, Mansell, Prost, Damon Hill, Villeneuve, Jacques, Alonso, Massa, Button, Maldonado, Bottas, Leclerc, Verstappen e Norris. E o recorde é do Verstappen do ano passado, 1:11.383. Os asteriscos ali significam Hamilton e Maldonado, porque Hamilton em 2012 é pole position, Maldonado é segundo. Acontece que o Hamilton não tinha o limite mínimo de combustível no carro para verificação técnica e por isso ele é desclassificado, e o Maldonado assume essa pole position que a Williams não conquistava há muitos e muitos anos, 8 anos pelo menos. Também fica o destaque para essa fotografia memorável, né, do Ayrton Senna com a Lotus 97T, que era para mim a coisa mais linda do mundo, uma coisa fenomenal, essa imagem do Ayrton com esse carro quando ele ia para a pista buscar pole position, e quantas provas ele liderou com esse carro. Infelizmente, com um consumo de combustível muito alto ainda naquela época do motor Renault, existia um limite de consumo de combustível, então tinha aquela história lá de economizar um pouco de combustível, e o Ayrton acabou perdendo várias provas porque simplesmente o consumo era maior do que o ritmo que ele queria manter, né? Então ele acabava tendo que no final da prova tirar o pé ou mesmo ficar sem combustível. Fato é que essa imagem para mim é muito, muito significativa e por isso ela está aqui. E aqui a gente vê o quadro de vitórias, né?
Schumacher e Hamilton com 6, Verstappen, Mansell e Stewart com 4, Prost e Raikkonen com 3, Fittipaldi e Emerson, Andretti, Senna, Raikkonen e Alonso, Fangio, Hawthorne e Graham Hill com 2, Lauda, Mas, Hunt, Depailler, Villeneuve, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Massa, Button, Weber, Vettel, Maldonado e Rosberg, todos com uma vitória cada um. Schumacher tem um asterisco porque muitas pessoas dizem: ah, mas o Grande Prêmio de 94 ele estava liderando e aí ele ganha com o câmbio travado. Não, não é verdade. Primeiro que ele não ganha, ele chega em segundo. Então tem uma confusão, porque eu já vi várias vezes algumas pessoas comparando esse Grande Prêmio de 94 da Espanha do Schumacher com câmbio travado com o do Ayrton Senna aqui em 91. Não é a mesma coisa. Primeiro porque o Schumacher chega em segundo, o Senna ganha, então não dá para comparar. E segundo que o Schumacher tinha 2 marchas e não uma só, é muito diferente. O asterisco ao lado do Hamilton é porque ele poderia ter tido também mais uma vitória quando ele e o Rosberg se enroscam na freada da curva 4, ambos de Mercedes. O Rosberg ali jogou sujo para valer, porque o Hamilton já está do lado dele quando ele vai para a direita e põe o Hamilton na grama, o Hamilton perde o controle do carro e bate. E eu me lembro do Lauda contar que deu uma bronca no Hamilton dizendo: pô, você não percebeu que o Nico estava com um problema? Era só você esperar 2, 3 voltas, você ia passar fácil, ele já estava com problema, o carro estava entrando em regime de segurança, digamos assim, cortando potência, então ele ia ficar fora da prova. Você foi tentar ultrapassar e tal. Mas é aquela história, né? A experiência, o momento, o piloto quer ultrapassar, vai para cima. Verstappen tem um asterisco porque, não sei se todo mundo lembra, mas foi a primeira vitória do Verstappen, foi exatamente em Barcelona, 2016. Quem diria, né, que o Verstappen já está há tantos anos na Fórmula 1, aliás, desde 2015. Ele está na 12ª temporada dele. Mas foi aí, em Barcelona, que ele, largando em terceiro, ele assume a ponta e vence de maneira espetacular na primeira corrida dele com o Red Bull. Ele estava na Toro Rosso, ele vem para a Red Bull e vence esse grande prêmio de maneira brilhante. Depois temos o Mansell, também com um asterisco. Lembrando, né, que o Grande Prêmio de 91, né, que eu vou falar mais sobre ele adiante, eu só coloquei aí para ter um destaque sobre a vitória do Mansell em 91. Depois nós temos o Emerson Fittipaldi com 2 asteriscos. O primeiro se referia lá a Harama, que eu já contei no slide de abertura, e o outro se refere a 2 momentos da carreira do Emerson magníficos, que são o Grande Prêmio da Espanha de 73, disputado em Montjuic, e 75 também em Montjuic. Eu vou falar mais sobre esses 2 grandes prêmios um pouquinho para frente. O Senna tem duas vitórias, mas o asterisco se refere, na verdade, à vitória dele em Jerez de la Frontera, em 86, quando ele e o Mansell cruzam quase que lado a lado, e o Senna ganha por 14 milésimos de segundo. Você já vai ver a foto dessa chegada. E se tornou então a segunda menor distância entre primeiro e segundo colocado naquele momento. Depois, aquela chegada em Indianápolis, e ali também nem devia contar, né, do Barrichello com o Schumacher, quando o Schumacher tira o pé para dar a vitória para o Barrichello. Mais à frente você vê o Fangio, se refere a essa vitória dele quando ele conquista o primeiro título mundial dele. Depois você tem Jochen Mass, porque em 75 ele ganha, mas não deveria, né? Eu vou falar sobre isso à frente quando eu falar do Emerson Fittipaldi. Gilles Villeneuve, também logo à frente eu vou falar sobre a vitória do Villeneuve em 81, que é simplesmente espetacular. E, finalmente, Jason Button. Por quê? Porque em 2009 o Button vai vencer o Grande Prêmio da Espanha, mas quem estava liderando era o Rubens Barrichello. E aí o Ross Brown faz a famosa sacaneada com o Rubens Barrichello, porque o Rubinho era primeiro, o Button era segundo, e a equipe vem com a desculpa de chamar o Button primeiro para trocar de pneu e muda a estratégia do Button
para colocar o Button em primeiro lugar, mas eles alegam para o Rubinho, que ficou bravo com essa história, porque afinal de contas ele tinha uma informação e de repente ele descobre que o Button tinha mudado a estratégia e por isso o Button ficaria à frente dele. A equipe alega que tinha feito isso porque ao trazer o Button para o box e voltar para a pista, ele iria supostamente voltar atrás do Nico Rosberg, que então estava de Williams, e que isso seria ruim porque ele teria muita dificuldade de ultrapassar. Balela, né? Isso foi feito para o Button ganhar a corrida e continuar o caminho dele para o campeonato de 2009, que ele viria a conquistar. O recorde da pista é do Verstappen em 2023, com 1:16.330. Bom, aqui você vê a imagem à esquerda, né? O Ayrton Senna ganhando a prova em Jerez de la Frontera em 86, com o Mansell quase que exatamente ao lado dele, 14 milésimos de segundo. O Mansell vinha com pneu novo, o Senna com pneu velho e o Mansell vinha voando para cima dele. E nas últimas 4 voltas ele encosta no Ayrton Senna, mas Jerez já não é uma pista muito fácil de ultrapassar. Mas ultrapassar o Ayrton sempre foi muito difícil e o Mansell então era o rei de tentar ultrapassar e não conseguir ultrapassar o Ayrton Senna. Então aí, vitória memorável, realmente eletrizante. Aquele final de prova pra gente foi... a hora que eles entram na reta, que você vê que o Mansell consegue sair do vácuo do Ayrton, eu falei, vai ultrapassar, né? E quase que ele ultrapassa, né? Ainda bem que deu para cruzar a linha 14 milésimos à frente. E à direita é uma cena emblemática, uma cena das mais arrepiantes da Fórmula 1, Grande Prêmio da Espanha 1991, em Barcelona. O Mansell e o Senna descem a reta, isso aqui é na 4ª volta da corrida, eles descem a reta lado a lado. Você vê que o carro do Ayrton está raspando no chão, do Mansell também. Eles chegam a se entreolhar quando estão chegando na freada, né, para ver onde um está, onde o outro está. Mas é uma cena, vale a pena você pegar no YouTube aqui a imagem desta ultrapassagem do Mansell sobre o Ayrton, porque a gente não pode reproduzir aqui porque a Fórmula 1 não permite, a imagem tudo bem, mas o vídeo não é permitido, então eu não tenho como colocar. Mas fica aqui a dica, vá assistir porque é fenomenal. Aliás, esta corrida eu vou falar mais sobre ela aqui na frente para vocês. Bom, aqui você vê a imagem que eu comentei no slide anterior, né? O Ayrton na 12ª volta, o Mansell tinha ido para o box, trocado pneu e voltado. Nesse momento, o Ayrton é segundo, o Mansell é terceiro. Fechando a 12ª volta para abrir a 13ª, o Ayrton começa uma chuvinha muito fininha e o Ayrton com uma McLaren que estava horrorosa, péssima. Ele entra na reta, perde o controle do carro. Você vê no slide 1 que ele já está com o carro atravessando. Aí ele vira no slide 2, como você pode ver, e olha o Mansell ali indo em direção à traseira do carro dele, e na entrada da reta você está vendo a Benetton do Schumacher. No slide 3 você vê que o Ayrton já foi mais para o meio da pista, ele está olhando para a direita, inclusive, aqui essa imagem que está aí é muito ruim, porque isso foi uma fotografia feita da TV, né? Então é bem ruim, mas enfim, o Mansell vai passar atrás do carro do Ayrton e o Schumacher já vai passar pela frente. O que impressiona, e infelizmente não deu para conseguir a imagem, é que neste momento que ele está, o Mansell passa por ele mete uma ré e sai para trás com o carro, numa habilidade daquelas que você fala, como é que o cara consegue? O carro está rodando, naquele momento ele está uns 180, 190 já. Talvez um pouquinho mais já, né, no início do rodopio, né? Ele enfia a ré, vai para a grama e aí ele consegue retornar para a pista. E ao lado direito, lá no fundo da imagem, você vê o Senna na grama voltando para a pista. Por que eu pus essa imagem e o nome dos pilotos? Porque olha só o que você está vendo ali. Nigel Mansell, Michael Schumacher, Alain Prost, Nelson Piquet e Ayrton Senna. São 18 títulos
de Fórmula 1 nessa fotografia. Isso não era possível ter feito em nenhuma outra prova, porque nas provas anteriores, Schumacher entra na Fórmula 1 naquele ano na Bélgica. Nas provas anteriores, em nenhum momento eles andaram nessa posição. Aqui o Mansell é segundo, Schumacher é terceiro, Prost quarto, Piquet quinto e o Senna caiu para sexto. Então, foi a única vez em que você poderia ter visto esses pilotos um pertinho do outro, como a gente está vendo nessa fotografia. Nesse momento, em 91, o Prost tinha 3 títulos mundiais, o Piquet tinha 3 e o Senna tinha 2, né? Portanto, eram 8 títulos nessa hora. Só que aí o Schumacher vai conquistar 7 títulos, o Senna vai conquistar mais um, o Prost mais um, o Mansell mais um, então aí vamos chegar lá nos 18 títulos mundiais. Mas é uma fotografia para guardar por muitos e muitos anos. Aqui você vê Emerson Fittipaldi na foto maior, em 1973, quando ele vence o Grande Prêmio da Espanha em Montjuic, e à direita, 3 fotografias de Montjuic. Bom, 73, a vitória do Emerson é uma daquelas também inesquecíveis. Ele largou em 7º, veio ganhando posições até chegar em 3º, atrás do Stewart e do Peterson. Acontece que Montjuic tem um salto, logo depois da linha de chegada, tinha um salto igual o Nürburgring, só que de menor altura, vamos dizer assim, e o carro tinha uma batida no chão muito forte. E era muito importante o piloto saber como cruzar esse desnível para não causar uma quebra de câmbio, que acaba levando um monte de carros. Vamos lembrar, naquela época os carros quebravam muito mais do que hoje em dia. O Emerson, mestre, né, de passar no lugar certo para não quebrar, ele vai se aproximando do Peterson, que estava liderando a prova, e acaba tomando a frente do carro do Peterson na volta 57 de 75. Só que 2 voltas antes, o Emerson já estava sentindo o carro dele mexer um pouco, mesmo em linha reta. Ele consegue, mesmo assim, levar o carro até o fim na liderança, ganha a corrida, e depois a equipe Lotus vai investigar, e ele estava com o pneu traseiro esquerdo furado, isso mesmo. Tinha um furo lento, né, que vai perdendo pressão devagarzinho, mas o Emerson, com a habilidade dele e com a pilotagem ao mesmo tempo agressiva, mas suave, né, sem fazer o carro gastar pneu desnecessariamente, né, com a pilotagem que é característica do Emerson, sempre igual, né, acabou conquistando essa vitória que era pouco provável para alguém que tinha um pneu que estava desmanchando. E ao lado direito, eu já falei sobre isso em outros vídeos, 27 de abril de 75, você vê ao lado abaixo à direita a chamada para a prova, o Emerson na McLaren, ele era campeão mundial, né, bicampeão mundial, tinha sido campeão em 72 e em 74 com essa McLaren que tem aí a fotografia ou o desenho, que era a chamada para o Grande Prêmio. Só que aí acontece aquilo que é lamentável, né? Nos treinos o Emerson percebe que o guardrail, logo depois exatamente do salto da pista, logo após a linha de chegada, os guardrails estavam soltos, o Emerson protesta, o Graham Hill, outros pilotos, Stewart, os organizadores não fazem nada. O Emerson então treina bem devagarzinho com a McLaren, não se classifica, recebe autorização para classificar, mas para correr, mas ele pega a malinha dele e vai embora, ele não participa da corrida, e foi ameaçado pela FIA em perder a licença dele. Só que, infelizmente, acima você vê o acidente com o Rolf Stommelen e o pedacinho da frente do carro do José Carlos Passe. O Stommelen perde o controle do carro exatamente depois do salto, bate no guarda-reio do lado esquerdo, cruza a pista, raspa no carro do José Carlos Passe e vem passar exatamente no guarda-reio que estava sem uma fixação adequada e vai atingir os espectadores e mata 5 espectadores, né? Lamentável. A foto do meio é a Leila Lombardi, porque ela é a 6ª colocada nessa prova, a única mulher da história a marcar ponto na Fórmula 1. Essa corrida é vencida pelo Jochen Mass, por isso que tem aquele asterisco lá na vitória para o Mass, porque essa prova nem tinha que valer, né? Bom, mas eu acho que é bom que tenha valido, porque a Leila Lombardi pôde marcar ponto e ela foi uma ótima pilota.
Aqui você vê então acima à direita a vitória do Gilles Villeneuve em Jarama. Ali você está vendo o Villeneuve com a Ferrari Turbo, isso é 1981, com a 126 CK Turbo, seguida pelo Jacques Lafitte de Ligier Matra, atrás o John Watson de McLaren Ford, depois o Carlos Reutemann e atrás do Reutemann vem o Hélio de Angelis. É uma corrida eletrizante também, com uma pressão incrível do Lafitte sobre o Villeneuve, que não tinha o melhor carro, né? Mas ele faz a Ferrari ficar muito larga e acaba vencendo de forma simplesmente espetacular. Abaixo à esquerda você vê o Pastor Maldonado cruzando a linha de chegada, depois de 8 anos que a Williams não vencia, aniversário do Frank Williams, e ele acaba dando esse presentão, né, para o Frank Williams, com uma vitória totalmente inesperada. E à direita, a primeira vitória do Verstappen lá em Barcelona, né, primeira prova para o Red Bull, e ele já consegue essa vitória sensacional, e você vê que ele está ao lado do Sebastian Vettel e o Kimi Raikkonen, né? Sem dúvida ali o Verstappen começava a mostrar para o mundo quem era o Max, né, atualmente o tetracampeão e que pode ser pentacampeão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima!